Hoje é dia de voltar para um dos filmes mais importantes de super-heróis no cinema. A gente vai revisitar o Homem-Aranha de 2002, o famoso Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire. E quem disse que isso é problema meu? E para vocês entenderem como que vai funcionar, eis o giro completo aqui do vídeo. A gente vai falar desde quando esse filme saiu finalmente do papel, porque demorou, passando também para a estrutura e produção do filme, o elenco dele que marcou época. A gente vai também revisitar toda a história, trazendo curiosidades ali dos bastidores também. E no final, é claro, a minha opinião pessoal sobre esse filme. Se vocês estão preparados, sejam muito bem-vindos ao novo quadro do canal, Cine Replay. Vem comigo! Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Galera, sabe aquele momento em que um filme chega pra mudar o jogo? Então, o Homem-Aranha de 2002, o Tobey Maguire, não só virou uma febre, como praticamente abriu as portas para o que a gente hoje chama de era moderna dos filmes de super-heróis. O sucesso do X-Men lá em 2000, por exemplo, já tinha mostrado que o público estava pronto para isso. Só que foi com Peter Parker se balançando entre os prédios de Nova York que Hollywood entendeu a mensagem e percebeu o seguinte: ok, isso aqui é gigante. Que demais! E o mais maluco dessa história aqui é que esse filme ele só existe porque depois de longos anos de tretas, roteiros engavetados, brigas de direito autoral e até projetos malucos com outros diretores, a Columbia Pictures conseguiu ali os direitos do filme e colocaram o herói nas mãos do diretor Sam Raimi, né? Que era fã ali raiz do Homem-Aranha desde moleque. E aí, cara, que a coisa começou a fazer sentido. E é isso aí, inclusive, que eu quero revisitar hoje com vocês, né? Como que o Homem-Aranha de 2002, ele conseguiu capturar tão bem a essência do personagem, de um jeito que até hoje é diferente de tudo que veio depois. E a gente vai olhar isso com carinho e entender por que esse filme ainda bate tão forte nos nossos corações. Vem comigo. Estrutura e produção. Galera, quando a gente fala do Homem-Aranha do Sam Raimi, dá pra gente sentir que o filme tem uma vibe um pouco diferente, né? A gente pode colocar dessa forma. E isso é totalmente característico dele mesmo. Eu vou explicar pra vocês. O Sam Raimi ele veio de filmes de terror, tipo Evil Dead, sabe? E trouxe justamente esse DNA mais de terror pro filme do Homem-Aranha, com aquele exagero também nas emoções e um toque de terror corporal que aparece em vários momentos, tipo a transformação lá do Norman Osborn, né? E falando nisso, o Sam Raimi já chega mudando uma das coisas mais polêmicas aqui da adaptação. Porque nos quadrinhos, o Peter Parker ele tem um lançador de teia, né? Aqui não, aqui ele simplesmente acorda soltando teia pelo próprio corpo e é isso, tá ligado? É como se ele tivesse, na verdade, virado uma aranha, né? Até hoje essa decisão divide alguns fãs, mas olhando pro filme talvez dá pra entender que era o mais prático a se fazer. Não sei. Fazia sentido, talvez, para ele, dentro do tom mais biológico que ele queria dar e tá construindo pro filme. E deixava ali tudo mais direto. Agora, se a escolha é certa ou não, a gente pode e vai discutir isso, porque é uma daquelas mudanças que marcou essa versão do herói. Tanto que até nesse último filme que teve os três Miranhas, né? O Tobey era o único que soltava teia de forma orgânica, vamos dizer assim, e causou ali, entre os três personagens, aquela risada do cacete lá, né? Isso é normal a gente ficar curioso pra saber como a sua teia funciona. É só isso. E se for um assunto pessoal, eu não quero me meter, eu só achei maneiro. Mas enfim, outra coisa que a gente tem que falar da produção e da estrutura é o CGI, né? Só que, cara, aquela coisa, anos 2000, já é até meio datado falar sobre isso. Só que tem cena lá do Homem-Aranha 1 que parece até de videogame. A gente vai colocar aqui na tela pra você ver algumas. Agora, eu me importei com isso? Não. Me ajuda aí, cara. Nem a pau. Até porque quando esse filme lançou e eu assisti ele, eu era bem moleque. Então, ó, foda-se, tava nem aí mesmo. Eu até acho, inclusive, um charme. Elenco. Galera, quando a gente fala desse Homem-Aranha de 2002, tem vários personagens aqui que a gente poderia citar, mas eu vou citar o núcleo principal. Vamos começar aqui com Tobey Maguire, não poderia ser diferente. Na minha visão, ele entregou dois personagens, duas atuações. Homem-Aranha, Peter Parker. O Peter Parker dele, cara, é perfeito. Na minha visão é perfeito. É muito fiel às HQs e não só isso. Eu acho que, como foi lançado lá em 2002, muita gente ainda também não conhecia ele, eu acho que ele tem muita responsabilidade em todos os fãs que apareceram depois. Por quê? Porque o Peter dele é um Peter muito humano, é muito gente como a gente.
É um cara que vive a vida real, ou seja, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem um amor que não é correspondido, ele é duro, ele se fode quase o tempo todo, ele tem as dificuldades da vida porque ele vive a vida. Então por isso a gente acaba criando esse carinho com ele, porque é a vida real, cara. É assim. Agora, quando a gente fala do Homem-Aranha dele, é um pouco diferente. Ele é menos falastrão, na verdade. O Homem-Aranha da HQ ele fala muito mais. Eu acho que é até mais habilidoso, mas não é nada que atrapalha. Eu acho que dá pra juntar essas duas coisas, até porque o Homem-Aranha dele também é altruísta, também quer fazer as coisas certas e também tem a essência do que o Homem-Aranha é. Talvez uma coisa ou outra que tenha faltado que não atrapalhe. Agora, quando a gente fala da Mary Jane, vamos passar para ela, a Kirsten Dunst, ela é uma personagem lá que ela é quase que inútil, galera. Ela não faz nada, ela é a princesa a ser salva, ela é a popular da escola, só que ela não tem muita personalidade, cara. Ela não tem muita personalidade, pelo menos essa é a Mary Jane aqui, que é diferente de algumas animações que a gente conhece e também HQ. A gente sabe que a Mary Jane, em algumas HQs e animações, ela é muito mais confiante, né? Ela é muito mais mulherona. Ali não, ali ela tá sempre esperando para ser salva. Agora, outro personagem que a gente deve citar aqui, que é muito importante e um dos melhores, é o Norman Osborn, o famoso Duende Verde, vivido pelo gigante William Dafoe. E cara, esse cara aqui, a atuação dele para quase tudo que ele faz, mas essa em específico, tem que levantar e ó, palmas para ele, porque ele é um mito, cara. Ele entrega as coisas muito bem feitas. E ele fez o Norman e o alter ego, o segundo Duende Verde, vamos dizer assim, que é na mente dele, perfeito. Ele conseguiu casar isso. Então, foi muito bem, construiu muito bem e deu um baita de um vilão. E a gente entra, falando nele, no Harry. O Harry, que, cara, aqui nessa versão, ele é um pouco diferente. Ele não é aquele nerdão... Ele nunca foi. Mas ele não é aquele nerdão que a gente vê em algumas animações que fica até meio estranho. Ele é um cara mais descolado, é um cara que tem grana, é meio bonitão, boa pinta, tal, se vira bem nas coisas, é um cara que é notado, mas é um cara muito inseguro por dentro, você pode notar isso, ele é muito inseguro. Principalmente quando se trata do pai dele, porque ele sempre tenta fazer as coisas para agradar o pai dele, só que parece que nunca é suficiente e ele vive esse dilema junto com ele. Outra pessoa que é importante a gente citar aqui é a Tia May, cara. A Tia May aqui, ela é a clássica tradicional, que eu acho que é o que todo mundo gosta, que é aquela tia zica, é mais avó, eu olho ela como uma figura até de avó, que sabe o que fala, sabe dar conselhos, sabe guiar as pessoas pela experiência que tem e tudo mais. Ela dá uma segurança. E, pra não faltar, o JJ Jameson, que, meu amigo... Esse cara aqui, o que ele entregou, meus amigos, é perfeito. Eu poderia colocar vários trechos aqui pra vocês, o editor, né? Colocar aqui pra vocês vários trechos só dele imitando, fazer um edit dele, do quão foi bom a atuação dele pra esse papel. É um criminoso, é isso que ele é. Um meliante. O que ele faz na minha primeira página? Ele conseguiu salvar 6 pessoas dentro do metrô. De um acidente que ele próprio causou. Algo dá errado e esse inseto aparece. Oh, ele é tímido. Se tirarmos uma foto da Julia Roberts de Tabasex, dá para tirar uma foto desse maluco. Revisitando a história, galera, aqui a gente vai contar um pouquinho pra vocês sobre a história agora. Então vamos lá. O nosso herói é o Peter Parker, um adolescente inteligente, super gente boa, só que o azar persegue esse moleque e ele é secretamente apaixonado pela vizinha Mary Jane Watson, que namora um cara popular. Em um passeio de escola, o Peter tá todo distraído, tirando fotos da MJ e aí, pá! Uma aranha geneticamente modificada escapa e lhe dá uma picada, irmão. É isso aí. O Peter ele vai pra casa, ele morre. Não, ele passa mal e no dia seguinte o que acontece? Pá! O suco bateu na sua porta e você deixou entrar. Ele enxerga sem óculos, fica musculoso, solta teia e o mais importante é que ele ganhou um sentido aranha, cara. Olha que bênção, né? Que avisa ele sobre qualquer perigo. Agora, e você? Iria querer levar uma picada dessa aí? Eu faria esse acordo. Lá ele, hein, rapaziada, lá ele. Agora, primeiro o Peter pensa o seguinte, o que eu vou fazer agora que eu tô um monstro, né? Eu vou usar isso para fazer dinheiro e comprar um carro foda para impressionar a Mary Jane. Então ele se inscreve numa luta livre, se veste de um jeito ridículo, que apesar de tudo isso eu gosto, e vence fácil, ou não tão fácil. Mas tudo bem. O apresentador chama ele de Homem-Aranha, porque o Peter, vocês lembram bem, ele tinha a ideia de se chamar Aranha Humana. Me ajuda aí, ainda bem que não foi isso.
e então o nome pega, Homem-Aranha. Inclusive, esse apresentador, a gente sabe, me desculpem, eu não lembro o nome dele, o editor vai colocar aqui na tela, mas ele aparece em todos os filmes do Homem-Aranha, interpretando personagens diferentes. Ele é um parceiro lá do Sam Raimi, participou inclusive lá do Evil Dead com ele, acho que é o protagonista, acho não, ele é, mas vamos lá, vamos continuar. Depois de vencer, o promotor da luta ele dá um calote no Peter, que sente um ódio gigantesco da vingança, e logo em seguida, quando o ladrão rouba o promotor em seu escritório, o Peter deixa ele fugir. E aí, cara, que vem aquela cena épica que até hoje a gente ouve por aí. E quem disse que isso é problema meu? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Cinema, né, rapaziada? Cinema. Mas vamos lá de novo. O que o nosso Aranha, o Teioso, não sabia é que esse seria um dos seus maiores erros. Porque é assim que o cara que roubou vai embora e o Peter desce para encontrar o tio Ben, que estava esperando ele para levar para casa, o Peter vê no meio de uma multidão que seu tio Ben foi por um ladrão de carros. O Peter, então, ele vai atrás desse assassino, descobre que era o mesmo ladrão que deixou ele escapar lá no escritório lá do promotor da luta, e é aí que o filme nos entrega a frase clássica, né, que o tio Ben disse antes, mas começa a fazer sentido agora. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ó, até arrepia, pai. O Peter, então, ele decide que vai usar seus poderes para ser um herói, o Homem-Aranha, que agora vai ter uma jornada dupla. Além de ser um amigão da vizinhança, terá que se sustentar e ajudar a Tia May vendendo fotos de si mesmo, o Homem-Aranha, para o Clarim Diário. Enquanto isso, o pai do seu melhor amigo, Harry Osborn, o cientista bilionário, né, o Norman Osborn, está sob pressão para terminar um soro de aprimoramento de desempenho. Ele testa o soro nele mesmo, só que esse soro deixa ele maluco e cria uma segunda personalidade maligna, o Duende Verde. O Duende, então, ele começa a voar lá por Nova York, explodindo coisas, causando caos pra caramba, e ele fica obcecado em convencer o Homem-Aranha a se juntar a ele. Só que quando o Homem-Aranha ele nega, ele fala, não vou, meu truta, ele vira seu principal inimigo. Só que após um almoço de ação de graças bem interessante ou esquisito, mas engraçado também, inclusive tem várias paródias sobre isso. E você tem um corte no lábio? Meu cachimbo de crack quebrou. O Norman descobre a identidade secreta do Homem-Aranha por causa daquele corte no braço dele, do Peter, né? Que o próprio Duende Verde havia feito numa luta anterior. Agora, o ponto fraco do Homem-Aranha é a exposição, que são as pessoas que ele ama. Por isso que ele usa uma máscara, porque senão o vilão sabe quem ele é e vai direto em quem ele ama. Então fica difícil desse jeito. E aí, cara, que vem aquela famosa cena onde o Duende Verde, ele o força a escolher entre salvar um bondinho cheio de criancinhas em um balanço ou a Mary Jane. Difícil a escolha, não é? O Homem-Aranha, ele usa a teia para segurar os dois. O Peter, ele fica exausto, mas ele é monstro demais. E mesmo assim, ele consegue salvar todo mundo. Ele pula, lembra até hoje, segura um, segura a outra, aqui. Nova York inteira atacando os negócios lá no Duende Verde. Épico, irmão, épico. E aí, cara, o que acontece é a luta final entre os dois aqui. E depois do Homem-Aranha apanhar e apanhar mais um pouco, cara, o Duende Verde se revela o Norman Osborn no final, quando o Homem-Aranha finalmente consegue revidar, né, cara? Que, pelo amor de Deus, que surra! E aí o Peter, ele fica sem acreditar, né, que o seu rival todo esse tempo era o pai do melhor amigo dele, cara. Então, difícil, né? E aí acontece o seguinte, o Osborn, ele liga, ele começa a dar uma de coitado, né, pra variar, liga o negócio na perna dele ali, ou na mão, não lembro exatamente. Vem o planador por trás e erra o Peter. Na verdade não erra, o Sensor-Aranha ele vai, pula, vai e acerta onde? Uma das cenas ali bizarras, né, cara? Bizarras ali, a gente tem ali praticamente a morte do Norman. E antes dele morrer, né, o verdadeiro Norman, vamos dizer assim, quando ele retoma a consciência, ele pede pro Peter não contar nada pro Harry, que ele sabia o trauma que isso ia dar nele. Enfim, o Peter ele leva o corpo do Norman para casa, mas o Harry ele aparece bem na hora e pensa que o Homem-Aranha fez isso com seu pai. Então ele jura vingança contra a cabeça do Homem de Teia, do Teioso, sem saber que o Homem-Aranha é o seu melhor amigo. Olha que coisa, né, rapaziada? E no funeral lá do Norman, o Harry e o Peter se confortam ali, dão um abraço um no outro. Eu lembro o Harry até dizendo que, até, cara, pesado, né? O Harry abraça ele, fala que perdeu tudo, mas ele tem ainda o seu amigo, o
Peter Parker. E aí, cara, a cena final mostra o Peter Parker sozinho no telhado, balançando pela cidade, aceitando o seu destino depois de ele ter dado um fora na Mary Jane, porque ele sabia que não teria como ele assumir a vida amorosa com ela, porque ele se preocupava com ela. Mary Jane fica lá e ele sai falando que é o Homem-Aranha. Espetacular, né, cara? Quer dizer, esse não é espetacular, mas esse filme é espetacular. Curiosidades. Galera, o Willem Dafoe ele fez cerca de 90% das próprias cenas de ação dispensando dublê. Eu falo pra vocês que ele é pica, vocês não acreditam, né? Ele é um cara totalmente entregue ao personagem. E falando, inclusive, em ator dedicado, a cena em que o Peter Parker ele pega tudo no ar enquanto a Mary Jane escorrega, vocês lembram? Foi feito pelo próprio Tobey Maguire. Nada de CGI. Você lembra, né, que os negócios caiu, a Mary Jane voou, aí ele pegou tudo, você lembra disso aí? Então, foi ele é muito embaçado. O que eles fizeram? Colocaram uma cola especial e o resto é ele tentando acertar o malabarismo perfeito. E não foi fácil, até porque ele não é o Homem-Aranha de verdade, então foram ali cerca de 156 tentativas, até tudo cair exatamente no lugar certo. Enquanto isso, fora das câmeras, o clima também rendia algumas histórias interessantes, já que o Tobey Maguire e o James Franco começavam parceiros, até que Kristen Dunst entrou no meio. Assim como no filme, na vida real, aconteceu algumas coisas. Vamos lá. O Tobey e a Kristen, eles começaram a namorar escondido durante as gravações. Só que o James Franco, ele não fazia ideia e ainda chegou no Peter, no Tobey, em um determinado momento e disse que estava afim dela. Aí você já viu, né? Pra piorar, o James Franco ainda soltava algumas brincadeiras com o Tobey Maguire, dizendo que ele tinha carinha de sapo. Mas, segundo o próprio James Franco, eles acabaram fazendo as pazes antes mesmo do segundo filme e aí ficou, ó, belezinha. Agora, falando no Tobey, antes dele virar o Peter Parker, ele nunca tinha lido um quadrinho sequer do Homem-Aranha, zero, nadinha. Mas ele conhecia bem os heróis da concorrência, tanto que tem, cara, aquela cena clássica que com certeza você já imitou ele em algum momento da sua vida, que é quando ele começa a tentar soltar a teia pela primeira vez, que ele fica falando, vai teia, voa para o alto e avante teia, Shazam, vai, irmão, eu conheço. Vai, teia! Voa para o alto e avante, teia! Shazam, vai! Eu sei do que eu tô falando, eu decorei esse filme todo praticamente. Então, ele fica fazendo isso e aí ele tem algumas referências da DC. E foi tudo improvisação do Tobey. O Sam Raimi achou legal e decidiu ali manter essa sequência. E para fechar com uma curiosidade que muita gente nem imagina, é o famoso logo da Marvel feito com páginas de quadrinhos. Aquele clássico lá que hoje abre praticamente todos os filmes da Marvel do estúdio, sabe? Então, a primeira vez que ele apareceu foi nesse Homem-Aranha. Depois que o Sam Raimi usou essa versão, a coisa pegou de vez e virou marca registrada e tá lá até hoje, abrindo o caminho antes de qualquer herói entrar em cena. Aí eu te falo, olha o peso do Homem-Aranha, cara. Opinião? Galera, como prometido, eu vou dar minha opinião sobre o filme, eu acho que já ficou meio claro quanto eu gosto, mas eu vou falar pra vocês como foi o meu primeiro contato com o filme. Vamos lá, eu era um mequetrefe, um jovenzinho, mancebo, que nem você que tá me assistindo. Eu tava no shopping com meu pai e meu irmão, lembro que minha mãe tava viajando nessa época, e a gente foi comprar um filme pra assistir em casa. Mas eu queria, na época, tinha duas opções pra gente escolher, era o Shrek ou era o Homem-Aranha. Eu, molecão, falei, eu quero ver o Shrek, cara, não quero ver o Homem-Aranha. Aí o meu irmão queria ver o Homem-Aranha. E aí, qual que era o cenário, né? Não dava pra comprar os dois e a gente tirou para o ímpar. Quem ganhasse, levava o filme. Meu irmão ganhou e, cara, foi a melhor coisa da minha vida, porque depois que eu assisti, que a gente chegou em casa e foi assistir nós três, eu fiquei maluco mesmo, assim. Eu começava a imitar o Homem-Aranha de casa, queria subir parede, ficava colando cola na mão. Irmão, eu fiquei louco mesmo. E foi ali que o Homem-Aranha, ele virou o meu herói, inclusive, né? Eu assisti tantas vezes depois que eu decorei, como eu falei pra vocês, todas as falas. Não sei a tabuada toda, né? Mas as falas do Homem-Aranha ali, pelo menos, eu me viro. É aquele filme que passa pra mim nostalgia pura e o que traz essa aproximação nossa com o herói é que ele é gente como a gente, como eu falei pra vocês. Ele passa por muitos problemas reais. E pra mim, isso significa muito. E esse filme significa muito. Eu não vou nem falar de como ele foi construído ou não, mas ele é um filme muito bom, muito bem desenvolvido, tem as suas particularidades, tem a sua essência e ele praticamente abriu todas as portas. Eu vou falar aqui de fã para fã. Dessa vez eu não vou usar nenhum termo técnico da coisa ou não. Para mim é um filmaço. 9 de 10.
E eu só falo pra vocês que é 9 de 10, cara, porque o segundo filme... esse pra mim é o... aí sim é o auge do auge do auge. Só por isso, esse aqui é 9 de 10. Mas agora eu quero saber de vocês. Curtiram esse quadro novo aqui no canal, galera? Vocês querem que a gente traga a sequência do Homem-Aranha 2 e também Homem-Aranha 3? Se sim, deixa aqui nos comentários que a gente faz isso pra vocês, porque a gente tá aqui pra entretê-los. Se você ficou comigo até agora, eu te peço pra se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele seu likezão. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!